E também pelo YouTube. Daqui a pouquinho, 1h da tarde, a gente entra ao vivo na TV. Agora tá na hora das notícias com ele, o nosso homem de Krypton. Música, Reginaldo. Vamos para as principais notícias dessa terça-feira com Marco Antônio Costa, o nosso super-homem do jornalismo da PAN. Hoje eu tô feliz, Emílio. Opa. Hoje você tá feliz porque o Dória pediu... Grande dia. Isso, Pegou o boné. Isso me fez ter bons sonhos à noite. E orgasmos. Não, porque hoje é dia de perna na academia. Velho. Mas eu tenho uma notícia boa pro Sami. Pro Sami. Vou começar a chamada Isso pra ele é orgástico. Pra qualquer liberal, na verdade, é orgástico, Emílio. O quê? Emílio, eu vou te contar uma história. Vai lá, uma anedota. Senta que lá vem isso. Não, é bem rápida. Nas universidades estaduais americanas, você tem que pagar, por mais que ela seja uma universidade pública, você paga algo chamado tuition, que é a mensalidade. Sim. Certo? Sim. Faz sentido, Emílio? Pagar a mensalidade? Para a universidade pública? Tempo. Se faz sentido. Vamos ver, sem saber a resposta. Mas lá a universidade tudo é pago. Sim. Tudo é pago, Tudo porque é pago. não tem nada de graça, Exato. Daniel. Então aqui, ó, uma proposta está em tramitação desde 2019 e está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados, que envolve a criação dessa cobrança de mensalidade nas universidades públicas aqui no Brasil. O projeto pode ser analisado na terça-feira a partir das 13 horas, agora, enquanto a gente fala. Não vai passar, né, Claro bebê? que não. 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 Não vai passar. Não, deveria ser pago e da bolsa para quem não tem necessidade. Mas essa é a pauta exatamente. Então, os alunos pobres, eles não vão pagar, comprovadamente pobres, né, de renda inferior. Aí eles vão estipular o critério, mas provavelmente vão ser 3 salários mínimos, né? Renda familiar inferior a 3 salários Mas mínimos. quem tá em universidade pública é rico. É a playboy, é o E playboy. porque ele... Não, e os inteligentes também, Sim, né? que tem Mas E os pobres inteligentes. Pera lá. Mais ou menos. Pera também. lá, Até não é tão calma, bom. calma. O cara, ele precisa se preparar. Quem tem dinheiro paga. O estudo aqui é ruim no início. Sim. Entendeu? Na base. Quem fez EPG igual eu é burro. Eu também sou. Supletivo. Você fez EPG? Fiz também. Burro. Você tudo é EPG? Eu tô aqui é a Não, bancada eu não sou EPG. Tem EMPG. 3 burros Nem aqui sei o e que é. O meu três- é EMPG. Tem Escola 3 Municipal. EPG aqui, E burro. Colégio L. Pérez. Tem Pérez aqui, 3 gênios. É, que mais fizeram ou menos escola também, eles não aproveitaram com muito a escola. bebedouro de ouro. Avenues. Esses que fizeram escola cara, que fizeram um bom cursinho, que foram no Kumon, entram, fizeram muito Kumon, entraram na universidade pública. São os ricos. Os pobres vão fazer aqui, ó, a Anhanguera, essas coisas que a gente tem. Uniban. Uniban. Vai falar nome Tudo de uni. patrocinador, Não vou falar nada. O pessoal entendeu. Não quero falar mal de ninguém. Sim. Tô explicando aqui. Perfeito. Como funciona É assim que funciona no Brasil. Não é assim que funciona no Brasil? Então, exatamente. Mas o ponto aqui é a lógica financeira que deve permear toda e qualquer instituição, por mais que ela seja pública. Não quer dizer que você tem algo gratuito. Não existe. Essa pseudo-gratuidade está sendo custeada por alguém. Sim. E esse alguém é o pagador de imposto. No final do dia, é sempre o pagador de imposto, qualquer coisa pública. E eu vou além até. Os americanos são muito inteligentes, né? Não tem universidade federal lá. Lá você só tem as estaduais, porque os estados, eles têm muito mais autonomia do que os estados aqui. Aqui, se não me engano, a gente tem acho que 70, talvez um pouco mais ou menos do que isso, 70 universidades federais. E todo mundo reclama da farra que é, né? Quando tem greve de professor, quando tem greve de funcionário, para tudo. Então tem um monte de gente que você escuta a história de que tá fazendo a Universidade Federal. Sei lá, pode ser do Paraná, pode ser aqui em São Paulo. Berlândia. Fala, pô, demorei 2 anos a mais para pegar o meu diploma porque teve greve. A e eu fiquei USP, travado. aqui ficou 2 anos fechadinha. Salário Na caindo. Pandemax. Então. Esse é o problema. 2 anos. Quando você fechadinho. muda o incentivo e as pessoas começam a pagar, aí você vai ver reclamação, aí você vai ver a ouvidoria funcionar talvez melhor, a controladoria, porque daí a pessoa tá pagando, ela fala, opa, vai ficar de greve, você tá maluco? Mas você é a favor que pague, só pra eu entender. Óbvio. Tá, mas você sabe que tem um documentário que a gente já viu, que chama Educação Americana no Netflix, que mostrou as fraudes que os caras faziam com um cara que tinha privilégio e pagava pra entrar em Harvard, Stanford. Tem esqueminha lá também, bonitão. Ah, não, mas o que você tá falando acho que é outra coisa, é outro assunto, que envolve, por exemplo, essas universidades lá da Ivy League nos Estados Unidos, Exato. ou as grandes, as mais prestigiadas, que daí envolviam uma espécie de
Papai pagou, Papai passou. pagou, passou. Mas esse é outra influência mais corrupta ou corruptível, onde você tentava criar laços aí de influência com o reitor, com as diretorias. Bom, mas vamos lá. Mas qual que é o valor disso aí? Vamos embora, vai. Então vamos, Segue o barco. Não vai ficar o dia inteiro. Porra. Ó, vai dar notícia aí. Isso é não notícia pergunta... rápida. Dá notícia e não pergunta A mais outra, nada. Emílio, é a varíola dos macacos. Tá chegando a varíola dos macacos. O Atila já falou quantos vão morrer? Lamarino. Milhões, né? Ele já falou, não? Não, ainda não. A Anvisa sugere, aspas, distanciamento e uso de máscara, Emílio, em aeroportos. Começou. Segundo eles, é uma medida que vai Não, reforçar... mas não é mas é fluido. Fluido corporal. Mas, Emílio, a Anvisa tá sugerindo. Beijo e por Não, a máscara... Sabe o que a máscara, gente... De novo. máscara é bom usar em lugar fechado. Não. Você não usa. Se quiser, você não usa. Eu acho que é uma recomendação Eu que você vejo pode as dar. pessoas usando máscara, eu vejo a pessoa e penso comigo mesmo. Eu falo, poxa, ela tá com medo de alguma coisa. Ela tem medo. Não. Eu digo o seguinte, lugar fechado com bastante gente, por que não usar? Não. É uma recomendação, não é que é obrigado, você é obrigado a usar máscara. É de bom uma tom. recomendação. Quem quiser, usa, ué. Não, quem quiser Transporte pode usar o público. chapéu de alumínio. Pode usar o que liberal. quiser o tempo todo. Mas assim, eu acho meio ridículo e a recomendação toda hora. Na verdade, quando eu vejo uma nota dessa, ou uma notícia como essa, eu só leio... Pra mim, a manchete é só medo. Fique com medo. Clickbait. Fique com medo. Fique com medo. Porque é o que O medo vende. a gente tava falando na Dirce sobre isso. É uma lupa excessiva com relação a uma série de doenças que surgem naturalmente na história da humanidade. Isso daí existe. Só que a ênfase que a mídia dá e essa construção constante desse medo pra pessoa que não conhece processo pandêmico. É porque a gente tá saindo da pandemia, bonitão. Você tem outra Tem história. pauta. Mas e daí? É natural. É que nem quando tem um acidente aéreo, você começa a ver um monte de acidente aéreo. Natural. É, mas população. mas Fusca azul. Tem um grupo aí de jornalistas e pessoas dos meios de comunicação que exagera muito na dose e não trata a questão com a nuance devida, Alba. Perfeito. Você concorda comigo ou eu tô falando bobagem? Concordo 100%. Obrigado. O que mais? Superman. O canal do Telegram do TSE, eles abriram um canal no Telegram, né? Ó. Então, primeiro eles ameaçam o Telegram, depois eles abrem um canal no Telegram. E ele tem a maioria predominante de críticas ao próprio órgão, Emílio. Sabe na forma do quê? Do quê? Do emoji de cocô. Muito A cocô. população, ela tá sacaneando. Tá entrando lá. Então, mas é aquilo que eu Cê Não dá pra cê controlar sabe a como é que turma. funciona. Mas é aquilo que eu Você digo. sabe como... é maravilhosa. É aquilo que eu digo. É cocô pra tudo que é lado no Telegram do TSE. Maravilhoso. Toma essa, Alexandre de Moraes. Então, é aquilo que eu digo. O cara ele chega e ele fala o seguinte: como é que é? A internet deu voz aos imbecis. Mas esse às vezes... Aí ele vezes eu abre. concordo. Ele abre um canal Aberto. pra ter o feedback dos Da idiotas. turma Você acha que a turma vai vir tranquila? Ele chamou a turma de imbecil. Quem que é o imbecil agora? Não, Ele criou chama a negócio turma de na imbecil. internet. E ele abre Um canal, canal. aberto. um canal pra ter o feedback Na dessa internet, turma. Mas nem em outro lugar. Aí tá... Ai, que maravilhoso. Isso é uma coisa pra você, viu? Eu vou te falar, a gente sempre fala isso no 3 em 1, né? Eles minam a credibilidade da instituição justiça no Brasil, do poder judiciário, porque ele se expõe muito, Emílio. Se você fosse juiz, Emílio, você seria um juiz discreto, um juiz resguardado, você ficaria no seu gabinete, bonitão lá. Você não ia ficar dando coletiva de imprensa no Roda Viva Só despachando. com a Verinha doutor. Magalhães. Você não ia Olha lá. ficar batendo Olha lá, papo com a tá vendo? Verinha. Já Tá arrumando arrumando treta briga. já. Gratuito. Verinha, desculpa, Verinha. Eu gosto dela. Não, você se viu não zoando. conheço. Verinha, Risadinha Verinha de querida. deboche. Risada de... Verinha é nossa companheira. Trabalhou aqui. Exatamente. Ela, Reinaldo Azevedo, Andreasa. Também. Andreasa, Todos gente passaram boníssima. pela Jovem Boneco Pan. Tobinho. Andreasa André é gente boa. Só erra os comentários. Felipe Moura, Brasil. Grande Andreasa, acerta tudo. Felipe Moura tá com pouco engajamento no Twitter. Você tá também analisando muito os Mouras. Também tá... O cara tem 1,5 milhão de seguidores, não tem 100 curtidas. Onde tá o salve salve? Acho que vocês têm que Tá se preocupar bem, com o depois programa de saiu. vocês. Trazer o salve salve. Salve, salve. Gente boa, Grande salve, gente boa, gente Grande boa. momento. Pra concluir, Emílio, daí a gente chama o Coelzer. O Moro vira réu em ação do PT, Ação Popular, que o PT moveu sobre prejuízos à Petrobras. Eles reclamam sobre o impacto severo para a economia brasileira e pedem ressarcimento ao ex-juiz Sérgio Moro. Tem que pagar. Isso daí eu acho legal essa reportagem. O que foi, Daniel? Não, vai ter que pagar, né? Compadre. Então, eu acho interessante como
funciona a lente do esquerdista brasileiro. Porque na cabeça dele, quem prejudicou a Petrobras foi a Operação Lava Jato, que era conduzida pelo Moro, na figura de juiz federal. Os caras tão loucos. Então, não foi a corrupção, tráfico de influência, roubalheira, congelamento de preço, intervenção da Dilma, intervenção do Lula. Não. Não foi nada disso, Foi o Moro. Culpa do Moro. Foi o Moro. Você pode ter 1 milhão de críticas à saída dele, do governo federal, no Bolsonaro, porque ele tentou entrar na seara política e eu acho que ele foi muito mal sucedido com relação a isso. Mas quando ele era juiz, a Operação Lava Jato, você pode ter críticas também a questões penais e processuais penais. Mas não tem absolutamente nada a ver com a economia brasileira ou com a própria empresa. Porque quando você descobre uma corrupção interna lá dentro, você tem que apurar. Você não tem que falar, opa, peraí, vamos preservar a saúde financeira da Petrobras e parar a investigação ou investigar menos. Você tem que ir atrás das provas e dos indícios. Tem que segurar o preço do diesel. Os caminhoneiros. Essa é a conta. O Sami quer que aumente. O Sami quer tirar os frentistas. Caminhoneiros pra ele não pegar na estrada. Ele reclama. Ele quer tirar os frentistas. E o caminhoneiro. Ela tinha muito caminhão pra eu fazer minha viagem pra Boa Vista. Eu só não quero pagar mais, porque eu não acho justo caminhoneiro ter privilégio. Caminhoneiro trabalhou na pandemia. Irmão, tem que ter privilégio sim. O caminhoneiro trouxe. O caminhoneiro trouxe seu foie gras. O caminhoneiro trouxe o foie gras lá que você comeu na pandemia. Champanhe cristal que você toma. Trouxe a papinha do pirilico 5 horas da manhã. Sabonete líquido que você passa privilégio sim. Veio tudo na boleia lá, ó. Essa pomada. Os caras vieram lá. Lembra que usava aquele escudo? Isso. Na época do escudo. Aquela roupa de abelha. Tava lá, ó. Respeita a turma. Trazendo a pomadinha que você usa, Sam. A pomada no popô. A pomadinha. A pomada do popô, Essa bunda você usa pra Os deslizar. caras trouxeram. Ele que O que mais, ô Superman? E pra concluir, a gente vai chamar o nosso querido Matheus Coelzer. No time. Opa! Aí sim, hein? Matheus Coelzer, ele vai falar, salvo engano, Matheus, sobre o contribuinte, a questão aí do contribuinte, até quando ele vai pagar imposto esse ano pelo cálculo. Dr. Matheus, boa tarde. Fala, Marco, boa tarde para você, a toda a turma aí do Pânico. Olha, não é novidade, né? Nada mais, nada menos que a gente vai trabalhar até o dia 29, até domingo, para pagar todos os impostos. Aí são 63 tipos de impostos, incidem aí desde PIS, COFINS, INSS, imposto de renda que a gente tem que declarar aí. Uma pesquisa feita pelo IBGE do período de abril do ano passado até agora mostrou toda essa questão da dificuldade que o brasileiro enfrenta, principalmente quem é da classe média. Quando a gente fala aí nos impostos, já temos uma representatividade de 40,82%. E o grande problema apresentado na pesquisa é a proporção do país, do Brasil, e o pouco retorno que a gente tem depois de pagar tantos tributos. É quando a gente vai na padaria, vê aqueles R$20 na nota, quando a gente vai na farmácia, paga 50, e aquela letrinha lá embaixo que a gente acaba muitas vezes não vendo, do ICMS, é tudo que está embutido aí de tributos. Ou seja, uma pesquisa revelada pelo IBGE mostrando, vamos trabalhar até domingo para pagar os impostos aí, desde maio, de janeiro a maio, trabalhando para que tenha essa rentabilidade aí que não é revertida para a gente, pessoal. Muito bem. Então tá aí as informações. Boa, vamos trabalhar até dia 29. Fazer o imposto de renda. Até domingo. Isso. Até domingo, todo mundo trabalhou só para pagar o imposto. É isso aí. E dependendo do que está a carruagem caminhando, nós vamos ter que trabalhar uns 6, 7 meses, viu, Samidana? Do jeito que tá indo a coisa... Não, diminuir não diminui. Só no nosso, velho. Isso que aí, é isso? velho. É só do nosso, velho. É isso? Você tá de Ainda brincadeira. É um absurdo. É só no nosso. Mas é uma barbaridade isso. Você paga imposto. Mas dá essa da conta, quem retorna, fez velho. essa conta, o Sami? O próprio Sami. Me ajuda aí. É uma entrevista que o cara tá bem longe. É, entrevista Ele não de tem longe. É uma novidade. O cara por muito mímica. longe. Eu Não, é bom, é bom. Sami de pé, vai. Faz gritando. Sami de pé. Hein, Sami? Sami de pé é bom. Ô, Sami. A quatro, por Hein, gentileza. Sami? Mas isso aí, ô, Sami... Não, falando sério agora. Esse cálculo... Não, é o seguinte que eles pegam tributação sobre o PIB. Então dá 30%. Aí 30% do PIB é imposto. Aí você faz 30% de 365 dias e chega no número de dias. Entendi. Mas é uma conta bem rasa. É uma conta muito aproximada. Até porque... aproximada, mais ou menos. Até porque... Como existe os incentivos e os subsídios, tem gente que trabalha 3 meses, tem gente que trabalha 8.
Então não é. Isso é uma média. Sim. E na média, cada ser humano tem um testículo Sim. e um seio. É isso aí. Na média. Na média. Na média. Professor Sami dando uma salva de palmas. Sami, eu vou dizer uma coisa pra você. Genial. Eu vou dizer um negócio pra você. Nada como você ter um cara Que manja. Tão gênio. que manja, Manja que do conhece negócio. a coisa, Sim. que é o nosso Esclarece querido. E de uma linguagem simples. Total. Cara domina Despojado. tudo. Muito bem.